Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Na coluna de hoje, continuaremos a abordar o tema agronegócio? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Nós vamos insistir na ideia da coluna anterior de que tem muita importância, principalmente para aqueles que querem conhecer o fenômeno do agronegócio, um livro que acabou de ser lançado pela editora Elefante. É um livro do Caio Pompeia, que é pesquisador da USP e que tem por título A Formação Política do Agronegócio. Alguns comentários foram feitos na primeira coluna, mas acho importante insistir na ideia de que agronegócio foi uma tradução de agribusiness. E agribusiness surgiu nos Estados Unidos nos anos 50, principalmente em Harvard, como um instrumento analítico. Então, a partir de um determinado momento, que se situa mais ou menos nos anos 90 aqui no Brasil, surgiu a ideia de que ele seria muito importante para o pessoal da agricultura, mas também das indústrias que fornecem para a agricultura e das indústrias que transformam e dos serviços em geral que distribuem os produtos da agropecuária, que esse conjunto todo se promovesse e convencesse, vamos dizer, a opinião pública de que era errado olhar para a agropecuária de uma maneira isolada. E então passou a ser feita uma campanha para convencer, né? E demorou um pouco, mas digamos que lá pela virada para os anos 2000, já pelo menos a mídia tinha aceito isso, né? Então, agronegócio passou a ser uma marca muito importante. Mas essa marca agronegócio ainda é efetiva nos dias de hoje, professor? O estranho, e é isso que talvez valha a pena chamar a atenção e inclusive despertar uma certa curiosidade para a leitura do livro, é que lá por volta de 2010, as lideranças que tiveram tanto sucesso em promover essa nova marca do agronegócio se deram conta de que talvez tivesse sido negativo essa associação com a palavra negócio, que isso não era muito bom do ponto de vista da comunicação. E foi a partir daí, então, que nós começamos a assistir amplas campanhas televisivas, principalmente, nas principais redes de televisão, substituindo o agronegócio por agro. Então passou a ser agro isso, agro aquilo, agro. E de certa forma que hoje, por exemplo, os jornais que adotaram a palavra agronegócio como título de alguma editoria, meio que ficou meio antigo, né? Porque o certo seria estar lá agro, como o próprio setor do agronegócio prefere. Mas enfim, tudo isso eu acho importante dizer, porque nesse processo houve uma mudança, né? Uma evolução da ideia primeiro de agronegócio para uma ideia de agro, que hoje se mostra negativamente do ponto de vista de que aparentemente os principais atores desse bloco, vamos dizer assim, desse aglomerado, eles têm uma visão muito míope em relação à questão da sustentabilidade, que é o tema desta coluna. E isso está melhor explicado na coluna que o Valor publicou na sexta-feira, 26 de março. Muito obrigado e até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, ainda sobre o tema Covid-19, nesse momento que nós estamos vivendo a pior fase da pandemia, com o maior número de mortes, de contágio, de internações, existem políticas que estão sendo tomadas além do lockdown e restrições que envolvem a circulação das pessoas nas cidades? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Infelizmente, mais uma vez, não temos notícias boas no sentido de que uma política específica de proteção durante a circulação, principalmente no transporte coletivo, não está sendo tomada. Destaco agora uma iniciativa em Goiânia, uma iniciativa do governo do estado de Goiás, junto com uma ONG, de distribuição de 200 mil máscaras PFF2 ou N95. Vamos explicar aqui para os ouvintes, para quem não sabe, são máscaras que têm uma capacidade muito maior de filtrar os aerossóis, ou seja, as partículas de vírus que eventualmente fiquem no ar. E ela é especialmente importante para quando as pessoas estão em lugares fechados, em lugares que tem muita gente e é muito menos arejado, que é o caso tipicamente dos ônibus e nos metrôs. A distribuição dessa máscara me parece que é uma mínima atitude que protege mais as pessoas durante o transporte coletivo e deveria ser adotada por muito mais municípios e estados. Professora, essa máscara N95 tem um custo muito alto e com recomendação de que ela seria muito mais eficaz para ser distribuída. Existe alguma política que tenha apoiado essa distribuição? Tem já projetos de lei de prever a distribuição dessas máscaras no âmbito do SUS, pelo Sistema Único de Saúde, mas também, mais uma vez, pelas leituras todas que fizemos e continuamos fazendo no Labicidade em relação à territorialização das concentrações de contágio, poderia se distribuir máscaras de uma forma diferenciada na cidade, ou seja, em locais onde a gente tem mais concentração de contágio proporcionalmente e mortes, que esses lugares fossem objeto de distribuição de máscaras. E nós estamos falando, sim, a maior parte desses locais, uma boa parte desses locais, são locais que concentram muita gente que sai para trabalhar e que tem menor renda e que, portanto, tem menos possibilidade de comprar uma máscara que é mais cara e que, aliás, agora está virando com preço exorbitante em função da alta demanda. É tipicamente uma política pública que, mirando quem é mais vulnerável e mais necessitado, vai conseguir nos fazer salvar vidas. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Sim, Márcia, hoje eu quero comentar o último prêmio Pritzker, né? O prêmio Pritzker, para quem não sabe, é considerado o prêmio Nobel da arquitetura e é conferido todo ano. Agora saiu recentemente o resultado desse ano e os vencedores são o escritório francês Lacaton e Vassal. É uma dupla de arquitetos franco-marroquinos, digamos assim, um casal, e que começou a atuar a partir dos anos 80 e que tem uma produção realmente interessante. O prêmio Pritzker, ele oscila entre anos em que o prêmio é de fato dado para produções relevantes e em outros que você percebe um sinal de compromisso com certos nomes e etc. E esse ano eu queria saudar, porque eu acho que o Lacaton e Vassal mereciam, essa dupla merecia esse prêmio já há muito tempo. Eles são arquitetos que têm, digamos, dentro daquilo que a gente chama de alguma forma de Star System, embora eles não sejam exatamente, mas tem uma produção de exceção, isso é uma produção de destaque num panorama internacional, de uma arquitetura que envolve grandes encomendas e etc., né? Mas que se destaca pelo experimentalismo, sobretudo. Isso eu queria reforçar aqui, e pela consciência ecológica
que significa uma arquitetura que afronta a noção de obsolescência, né? Um dos lemas do escritório, em particular em muitos dos projetos que eles fizeram em parceria com o Frédéric Drouot, é não demolir jamais e também não remover os moradores, sobretudo de áreas complicadas, de habitação social, de periferias e subúrbios, não é? Então, portanto, promover melhorias, realizar obras que partam do princípio de não demolir os edifícios e de não substituir as populações, isso é, não promover gentrificação. Gentrificação vem do inglês gentry, né? Enobrecimento. Quando você valoriza um lugar, a classe social é trocada das pessoas que moram ali. Então, eu queria destacar, né, a Torre Bois-le-Prêtre. Eles fizeram vários projetos de reforma dos grands ensembles, os conjuntos de habitação social no subúrbio das cidades francesas. E a Torre Bois-le-Prêtre, no subúrbio de Paris, é um caso exemplar. É um edifício alto que foi construído ali no pós-Segunda Guerra Mundial, com estrutura de concreto pré-fabricada, portanto um edifício bastante padronizado e muito fechado, né? E que, como em muitos casos de edifícios assim, de habitação social em áreas de subúrbio, sofreu uma decadência e foi se depreciando ao longo do tempo. A intervenção que eles fazem, né, junto com Drouot, parte justamente da ideia de não demolir. Muitos desses prédios estavam sendo demolidos, anos 90, 2000, e eles, ao contrário, removem as placas de concreto das fachadas, os fechamentos muito pesadões, né, e ampliam, justamente tornam essas áreas mais abertas e anexam nas fachadas do prédio como se fossem assim parasitas muito leves de estrutura metálica e vidro ou de policarbonato, que, portanto, dão uma nova cara ao edifício. Ele passa a ter um aspecto muito mais leve, muito mais elegante, e, ao mesmo tempo, a área dos apartamentos amplia porque ganha varandas e ganha aberturas muito maiores, portanto, mais ventilação, mais luz. Isso traz um processo de renovação muito bem-vindo, justamente, que coloca em questão a sustentabilidade, a oposição, a noção de obsolescência programada e também o aspecto muito pesado daquilo que foi, digamos assim, o momento fabril, né, dessa modernização, por um aspecto positivo do momento atual, que a gente poderia dizer pós-industrial, que está ligado a essas ocupações temporárias, essa estética da apropriação. Então eu queria celebrar aqui o Prêmio Pritzker ao Lacaton e Vassal e recomendar que o ouvinte da Rádio USP preste atenção nesse escritório. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor. Nesse ano, o Plano Diretor de São Paulo deve passar por um processo de revisão. Qual é a sua opinião sobre isso? De fato, Denis, 2021 está previsto a revisão do Plano Diretor aqui em São Paulo, né? Mas eu não acredito que seja um momento adequado para nós fazermos a revisão, pois estamos no meio de uma pandemia. A data de 2021 foi colocada, aliás, fui eu mesmo que coloquei como relator do plano diretor, porque considerei que 2024, que seria a data máxima para se fazer a revisão, o Estatuto da Cidade determina 10 anos para fazer a revisão no máximo, e o plano diretor foi aprovado em 2014, né? Portanto, até julho de 2024 é possível fazer essa revisão, mas foi antecipada em primeiro lugar porque 2024 é um ano de eleição municipal, portanto não é um bom momento para se debater e se votar um plano diretor, e por outro lado porque o primeiro ano de uma gestão é um bom momento para se fazer uma avaliação e uma eventual revisão que precisa ser feita. Mas ninguém podia prever em 2014 que nós teríamos em 2021 uma pandemia como essa que nós estamos vendo. Nós estamos no pico da pandemia, num momento terrível, né, com o número de mortos realmente batendo recorde,
E, de fato, o plano diretor precisa ser muito bem debatido com a sociedade. É necessário se fazer reuniões presenciais, é necessário que as pessoas possam olhar no olho a olho. É claro que atualmente o virtual ele funciona para muitas coisas e pode funcionar para alguns debates, e principalmente para o público poder acompanhar, poder intervir à distância, mas a presença física ela é muito importante, inclusive a própria Câmara precisa estar reunida presencialmente para fazer uma discussão e uma votação de um projeto tão importante para a cidade como é o Plano Diretor, que em 2014, 2013, 2014 foi objeto de um amplo processo de debate e nós não podemos ficar aquém agora. E esse é o momento de rever o plano? Olha, eu não acredito que, neste momento, o mais importante é fazer a revisão do plano diretor. O plano diretor tem objetivos, diretrizes, instrumentos, inclusive alguns auto-aplicáveis, ou seja, que já passaram a valer desde a sua aprovação, que são bastante consensuais. Hoje há um grande consenso em torno daquilo que o plano diretor propõe, e eu não vejo por que a gente precise, numa situação emergencial, fazer revisão do plano diretor, né? O plano diretor, inclusive, foi considerado uma das melhores práticas pela ONU Habitat da nova agenda urbana. Então, eu acho que ele está bastante consistente. Agora, o problema é que não se implementou muito do que o plano diretor propôs. Então, eu acho que nesse momento, o que seria emergencial é implementar aquilo que o plano diretor propôs, principalmente no que diz respeito aqueles aspectos voltados para as questões emergenciais da pandemia, principalmente a questão da habitação. É muito importante, por exemplo, implementar os instrumentos da função social da propriedade, notificando imóveis ociosos, vazios, para que eles possam ser transformados em habitação, implantar um programa de moradia social, que é uma moradia de locação social para grupos vulneráveis, como população em situação de rua, aprovar operações urbanas em antigas áreas industriais que possam gerar recursos para poder produzir habitação numa região que é essa antiga área industrial que está muito bem localizada na cidade e tem muita gente que precisa de casa, né? Na verdade, a pandemia fala fique em casa e nós não podemos, então, negligenciar em relação a esse aspecto, e eu acredito que a Prefeitura tem negligenciado, tem deixado de lado essa importante função urbana do poder público, que é produzir habitação de interesse social para a população mais pobre, que está totalmente desprotegida nessa pandemia. Muita gente foi despejada de casas, de cômodos de aluguel. É por isso que a gente vê na rua a população em situação de rua, com móveis, com mala, com objetos. É uma situação degradante e isso é consequência da pandemia, obviamente, da falta de salário, de renda, mas também da falta de ação da prefeitura, que tinha que ter amparado essas pessoas e implementado um programa emergencial de habitação. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduque para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduque.